Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira série de 10 vídeos sobre métodos de atuação e desenvolvimento pessoal para o ator e atriz. Esse aqui é um programa onde eu vou falar sobre métodos de interpretação e outras técnicas consagradas aí no que tange a preparação do ator. Eu também vou dar dicas valiosas como ter disciplina na arte interpretativa, hábitos que você deve adquirir para dominar aí cada vez mais o seu material ator. Vou falar também sobre desenvolvimento artístico, pessoal e profissional. Muita coisa bacana, tudo baseado, claro, aí nos ensinamentos de grandes mestres do passado e do presente, além das minhas vivências e experiências ao longo da carreira. Um pouco mais à frente, com o decorrer dos episódios, eu responderei as perguntas feitas por vocês, internautas. Mas você já pode deixar a partir de agora as suas perguntas a respeito do método ou outras dúvidas e curiosidades que você tenha sobre esse universo da interpretação. Então é fácil, é só você ir lá na página do Masterclass no Facebook e deixar a sua pergunta e lembrar de colocar no final a hashtag Masterclass. Quando entrarmos na fase das respostas às suas perguntas, aos seus questionamentos, eu aviso aí num vídeo anterior, claro, sem dúvida. Bem, eu vou começar esse episódio falando um pouco sobre o método, sobre alguns atores que utilizam, algumas considerações finais sobre a técnica e o porquê da repulsa aí de alguns atores e diretores sobre técnicas. Vou dar dicas de livros importantes aí para você, ator ou atriz, e um pouco sobre a minha trajetória. E no finalzinho, um exercício poderoso para você começar a trabalhar a partir de sua casa. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque agora, bora nessa para a vinheta. Eu sou o Djalma França e esse é o seu Masterclass. Suas buscas, minhas dicas. O que eu vou falar agora, muitas vezes você ator, interessado, atriz, se quiser, você pode encontrar um vasto material na internet e você sabe disso, né? Mas como objetivo aqui é explanar e passar um pouco das minhas próprias ideias acerca do método e de outras técnicas complementares ao seu desenvolvimento ator ou atriz, nós vamos seguir essa linha aqui de raciocínio. Eu vou falar rapidamente aqui como pretendo abordar o assunto nesses próximos 9 vídeos. É só para que vocês possam ter uma noção do que vão ver daqui por diante. Assim fica mais fácil vocês se reorganizarem aí. Bom, eu não sou dono de nenhuma verdade, mas sem sombra de dúvida, eu sou um praticante assíduo aí do método e emprego em meus trabalhos e aulas desde que aprendi. E olha, para ser sincero, eu não parei mais de estudar, tão gostoso que é. Eu aplico tudo isso também, lógico, tanto em cena como nas minhas aulas. E eu gostaria de compartilhar todos esses ensinamentos para vocês que foram me passados aí no passado, né? O que eu vou fazer aqui nessa série é um apanhado geral do método. Eu vou falar, claro, de outras técnicas de interpretação e tentar detalhar pelo menos um pouco a respeito do organograma de Stanislavski. E quero discutir com você algumas coisas como o que é interpretação autêntica, o que é verdade nesse universo artístico, né? Esse nosso universo artístico, certo ou errado em cena, enfim. Vamos discutir isso através de suas perguntas também aí na página do Masterclass no Facebook. E antes assim, de falar tudo isso, eu creio que é preciso você conhecer um pouco da minha trajetória, já que eu vou falar de assuntos muito sérios e lhe passar dicas e treinos para o seu aperfeiçoamento. Eu venho de uma formação clássica, teatral, como muitos de vocês, sem dúvida. Seu emprego de técnicas de interpretação, mas sim de criação e estudo de peças, história do teatro e tudo que envolve este universo teatral. Isso começou lá pelos anos de 1998, quando eu cheguei em São Paulo. Depois que eu me formei em arte dramática, eu estudei muito, em diversas escolas, com cursos livres e de extensão também. Aí eu comecei a aprender várias técnicas. Eu conheci muitos diretores. Eu passei pelo teatro de arena, palco italiano, teatro de rua, o próprio teatro institucional durante toda a minha carreira, sem contar os filmes de curta-metragem universitários e experimentais. E eu confesso que ainda não parei de estudar e nem de fazer os testes, aí, porque eu gosto muito dessa constante busca, que é a nossa busca como ator. Eu sou adepto e praticante do método há uma década aproximadamente e fui muito bem preparado
e paramentado pelo maior entendedor do método no Brasil, o meu ex-professor Tristan Aronovitch, que hoje produz filme nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, e também é um amigo pessoal. E depois de estudar e aplicar nos meus trabalhos tudo o que aprendi, aí sim eu comecei a mudar a forma como eu ministrava os meus cursos, né? Foi quando eu criei a escola itinerante, o Laboratório do Ator. E aí não parei mais. A escola consegue percorrer por várias cidades. Só que eu senti uma necessidade de abrir mais esse leque acerca do método e todas essas suas extensões. Foi quando, depois de muito refletir, parei, conversei com muita gente, resolvi fazer essa série de vídeos falando sobre o método e técnicas similares para auxiliar e esclarecer os atores e as atrizes aí nesse assunto. Eu ministro aí aulas em várias cidades do estado de São Paulo. E sabe o que eu percebo? Que 99% das vezes nenhum aluno sabe ou conhece sobre o método ou sobre alguma técnica de preparação. E eu falo de alunos que já têm um contato aí, já têm contato com as artes interpretativas. O outro 1% já ouviu falar alguma coisa, mas confunde com o sistema Stanislavski. Embora o método venha dessa observação do sistema e aplicado ao teatro norte-americano na época, ele tem uma outra pegada aí com diferentes abordagens do sistema Stanislavski. Mas eu não vou pregar aqui que o método é a única solução não, tá, para a preparação do ator. Até porque eu conheço alguns atores e atrizes aí que nada sabem sobre o método e fazem um bom trabalho no teatro. Claro que eles se calçam de outras técnicas que auxiliem nessa preparação. E eu acredito sinceramente que esse debate sobre arte, ele deve ser estimulante, não crítico a ponto de apontar sem fundamento, né? O ator e a atriz ela tem que buscar cada vez mais melhorar o seu trabalho, aí, o seu material ator. Mas quando se trata de falar sobre o método ou técnicas que auxiliem o jovem ator, aí a coisa complica completamente. Porque vem todo tipo de apedrejamento e o pior é que na grande maioria das vezes é sem fundamento ou sem conhecimento. Mais ou menos do tipo lendas urbanas, né? Ah, eu ouvi dizer que atores do método não decoram texto, que atores do método não articulam, que atores do método é isso, aquilo e por aí vai. O método se torna um mistério aí para muitos. E outros dizem que tanto o sistema quanto o método não serve para atores brasileiros, o que eu acho uma grande bobagem. Porque esses estudos, eles estão baseados no comportamento humano. Então não tem nexo nenhum uma afirmação dessas. Inclusive, eu recomendo você que leia os livros do Stanislavski. Minha Vida na Arte, ele explana muito sobre isso. A criação do papel, a construção da personagem e a preparação do ator. Esse aqui deve ser o primeiro que você deve ler. Aqui, nesses livros, vai explicar muita coisa para vocês. Mas aqui nos vídeos eu não vou falar muito assim como surgiu o método em detalhes sobre o sistema não, porque senão seria um vídeo muito cansativo para você aí que está assistindo, porque são muitas informações técnicas e históricas sobre esse começo e a fusão aí de um para o outro, mas com certeza você vai encontrar um vasto material na internet, mas também um material que eu vou disponibilizar na página do Masterclass e no Laboratório do Ator também, tá? Então eu só vou dar uma pequena pincelada aí para estimular a sua busca. Mas vamos lá. Para quem ainda não sabe ou tem a dúvida, o método ele é uma variante aí do que alguns no teatro conhecem como sistema Stanislavski, criado pelo mestre russo Konstantin Stanislavski e desenvolvido nas 3 primeiras décadas do século XX. Mesmo assim, para você ter uma ideia, ainda hoje, muitos confundem o método com o sistema, como eu disse anteriormente, em parte por conta de alguns discípulos como Stella Adler, que depois de uma curta temporada aí com Stanislavski na Europa, já ele bem adoentado, levou essa experiência para Nova York. Só por aí você deve perceber que é história que não acaba mais, né? E aqui nessa série, o que eu vou compartilhar com vocês são minhas experiências com o método e também com o sistema, sem verdades absolutas, como eu venho citando, né? Gente, não há fronteiras na arte, tá? Então, por isso que o que eu quero fazer aqui é ajudar vocês num possível caminho para o seu trabalho ator ou atriz, seja nos palcos ou frente às câmeras. Então, nada de dogmas e, como eu disse anteriormente nada de verdades absolutas. Mas minha visão como praticante do sistema e do método e de como eu ensino nos meus cursos, e até debates mesmo com outros atores e diretores de teatro, é que essas técnicas criadas por Stanislavski servem para qualquer cultura, porque está baseado nas leis humanas, nas leis da natureza, sem segredos. Então, se há tantas críticas e mal entendidos, Djalma, como é que o método ficou tão famoso, né?
Simples. Por conta de grandes atuações no cinema norte-americano. E isso aconteceu porque surgiram adeptos que se aprofundaram no método e depois que ficaram famosos, evidentemente, vieram os questionamentos sobre essas grandes performances. E o que esses grandes atores respondiam é que eram adeptos do método. E só para constar um pouco aqui, tem grandes nomes como Marlon Brando, Daniel Day-Lewis, grande Daniel Day-Lewis, Mary Moore, que foi discípula de Lee Strasberg, James Dean, Paul Newman, Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert De Niro, e por aí vai uma leva de atores, né? Voltando a esse universo do método, nessa minha caminhada com aulas que ministro, e já ministrei aí em inúmeras cidades, principalmente dentro do estado de São Paulo, umas coisas bem curiosas eu já presenciei em conversas com alunos e outros atores já formados, questionando o porquê de um método específico para preparar atores. Bom, aí alguns diretores e atores aí mais velhos na profissão já me falaram que não gostam de utilizar técnicas por achar que engessa a sua criação, que atrapalha na sua inspiração e por aí vai. Bem, é uma discussão sem fim. E claro, eu, como qualquer um, tenho que respeitar a opção que cada artista faz aí no seu processo de preparação. Mas o que é técnica? Para que serve uma técnica? Conforme o dicionário aí, a técnica é um método, né, especializado em execução de trabalhos técnicos de uma tarefa ali para ser realizada, particularmente nas artes criadoras, a nossa, por exemplo, como a técnica de um grande violinista ou bailarino. Por isso, quando se trata do nosso meio teatral, fica difícil entender essa aversão de atores, né, sobre técnica, já que, por exemplo, bailarinos, cantores, violinistas, particularmente os bons, estudam e exercitam a vida inteira um número de técnicas que auxiliam em sua preparação. E quanto melhor os seus instrumentos, maior a técnica de que necessitam para ter o suporte para apoiá-los. Um ator e uma atriz, quanto mais desenvoltura em sua arte, quanto mais talento, ou aí o jeito para a coisa, mais precisará de técnicas para deixá-lo cada vez mais afinado para quaisquer trabalho interpretativo. Então eu peço que guardem bem, mas bem o que eu vou falar agora. O ator ou a atriz deve aprender não uma, mas várias técnicas, buscar entender um método específico, sabe, assimilar inteiramente para depois tudo isso aparecer de maneira orgânica em seus trabalhos. Amigos, técnica é para afinar o seu instrumento, para preparar o seu equipamento, ator. Não tem o porquê não querer ter uma. Ao contrário do que alguns pensam, uma técnica ou um método não engessa o ator, até pelo contrário. Ele deixa apto para um trabalho que lhe proporcione performances memoráveis, grandes performances. Um ator ele tem que se preparar constantemente e precisa, sim, empregar um ritmo em seus treinos e isso tem que ser diário. Diário? Como assim diário, Djalma? Preparar diariamente? É diário, isso mesmo. Dos meus quase 20 anos como ator, eu passei por muitos questionamentos, como ainda hoje, claro. E quando me falavam que eu tinha que treinar todos os dias, me preparar o tempo todo, eu ficava assim imaginando, mas como eu vou fazer isso sem uma peça para atuar, sem um personagem para o filme, sem um objetivo específico que me motive? Então vai aqui a minha primeira dica nesse nosso primeiro vídeo, o que eu aprendi e aplico até hoje. Vamos então, o que eu vou chamar aqui de etapa disciplinar para você ator ou atriz. Primeiro, escolha um livro e comece a lê-lo imediatamente. De preferência, nesse primeiro momento, assim, um livro do seu universo artístico, né, sobre ator, sobre arte, sobre teatro. Leia muito. Agora escolha uma peça de teatro para ler, uma peça curta a princípio. Agora leia em voz alta todos os dias. Se ouça e entenda o que você está falando. Projete a sua voz. Tenha sempre do lado uma garrafinha de água 24 horas. Hidrate seu aparelho fonador, suas pregas vocais. Cuidado, não limpe a garganta fazendo porque isso vai machucar em vez de limpar. Perceba a sua respiração enquanto você lê em voz alta. Só nesse exercício, você está exercitando o seu conhecimento artístico e trabalhando a sua voz de maneira uníssona, ali, junto. Agora escolha um filme, sem efeitos especiais, é claro, sem explosões, e algum ator que você admire. Assista e anota tudo que te chama a atenção na atuação desse ator. Feito isso, pesquise esse ator. Como ele chegou a esse personagem, que técnicas ele utilizou, como ele se preparou.
E isso você vai encontrar um vasto material na internet que vai ajudar você a chegar a uma conclusão das suas pesquisas. Anote tudo num documento e guarde isso para sua consulta. Você agora está exercitando a observação de outros atores, preenchendo aqui, ó, uma caixa mental. E eu quero que você faça um esforço aí, vá ao teatro antes do segundo vídeo da série e assista uma peça e faça as mesmas anotações. Só que aí, busque conversar com o diretor, com o ator que você gostou mais, pergunte sobre a cena, como chegou aquele resultado. Mas, por enquanto, eu vou parar aqui com as dicas para não te sobrecarregar. Mas você percebe como isso é um treino diário? Leitura, observações, entretenimento, tudo isso com olhar crítico, como seu olhar como ator. O seu crescimento como ator deve seguir como ser humano. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então é o seguinte, abaixo desse vídeo eu vou deixar um exercício que eu considero incrível para você se autoconhecer melhor e aprender na elaboração de um personagem. É só você clicar no link abaixo para fazer o download. Se você acredita que esse vídeo te gerou algum valor, compartilhe com seus amigos, grupos, e vamos formar aí uma comunidade de atores e atrizes com sede de mudança, os inconformados com o status atual, com vontade de dar passos aí conscientes na sua arte. E também vai lá na página do Masterclass no Facebook e deixe seu comentário, a sua pergunta com a hashtag Masterclass. Conforme os vídeos aí vão acontecendo, eu vou respondendo as suas perguntas e curiosidades. E lembre-se de clicar aqui embaixo para fazer o download, tá? Do seu PDF com esse exercício. Não vai terminar o vídeo e esquecer. Então, eu te vejo no próximo episódio. E lembre que a partir de agora, esse é o seu Masterclass. Suas buscas, minhas dicas. Bora nessa?